Olá, boa tarde a todos. Todo mundo está conseguindo me ouvir aí nos polos? Bandeirantes ok, Cerro Azul ok, Ponta Grossa ok, Pontal ok, Jacarezinho, Palmeira. Então beleza, pessoal. Perdoem aí o nosso atraso, nós estamos com um problema aqui no campus que está sem luz, então nós estamos com tudo funcionando no gerador hoje para fazer essa web, por isso que está um pouco escura aqui a imagem, porque nós estamos usando aqui a iluminação que é possível usar quando tem apenas o gerador funcionando. Lembrando, né, para os tutores presenciais e EAD, esta aqui é a webconferência do seminário presencial para o terceiro período. Nós temos a webconferência que é específica para o pessoal do sétimo período, que vai ser realizada, está sendo realizada pela professora Cristiane, que acredito que daqui a pouquinho também vai ser liberada. Então, essa webconferência do sétimo período vai ser em outro link, né? Então, quem estiver aí, que seja do sétimo período, favor sair e entrar no outro link, que é o da professora Cristiane. Então, agora, oficialmente, né? Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar aqui o nosso seminário presencial, que vai falar especificamente do estágio 1. O objetivo desse seminário é a gente trazer algumas informações para vocês, esclarecer algumas dúvidas que ainda persistem e repassar um material que nós elaboramos e que os tutores EAD e presenciais distribuíram aí para vocês. É um material que servirá de checklist para que vocês acompanhem as atividades. Então, peço que vocês aguardem para preencher conforme a gente for conversando sobre cada tema, para que vocês possam entender o que nós temos a tratar em cada uma das atividades e verificar se vocês realmente cumpriram com o que é esperado. Aqueles que têm os materiais, que eu comentei que quem pudesse trazer os materiais, né, para fazer a atividade, vão acompanhando e verificando nesses materiais agora, já se vocês estão com todas as informações necessárias conforme a gente for conversando sobre cada uma delas. Para aqueles alunos que não trouxeram, então, utilizem o checklist para que vocês possam acompanhar as atividades depois, como um lembrete de todas as coisas que vocês têm que fazer. Prestem atenção nesse seminário presencial, porque a gente vai trazer muitas dicas daquilo que vocês estão colocando lá nos fóruns. Então, como cada grupo só acessa as perguntas dos alunos que também fazem parte do grupo do tutor, muitas vezes uma dúvida de um aluno que poderia ser a sua, mas ele é de outro polo e você não consegue ver. Então, todas aquelas dúvidas principais que foram aparecendo, eu também vou repassando aqui durante esta webconferência. Não esqueçam de verificar dentro dos materiais de vocês se vocês estão cumprindo todos esses objetivos claramente, porque isso é muito importante, ok? Então, primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que essa disciplina e todos os outros estágios, eles são diferentes das demais disciplinas do curso, porque todas as informações para a elaboração da disciplina e das suas atividades estão definidas aqui nessa resolução CEP 086 de 2011, que vocês têm disponível lá na aba Documentos da disciplina de estágio 1. Então, todas as informações relevantes e tudo que é feito nesta disciplina nós tiramos desta resolução.
Não é nada decidido, então é diferente das outras disciplinas em que você trabalha com um livro-texto e você tem possibilidades de montar atividades diferentes. Não, essa aqui vem tudo padronizado conforme a resolução CEP 086 de 2011. Então a gente não pode fugir do que está ali. Essa disciplina, consequentemente, também é diferente em outros aspectos por conta disso. Então, para aqueles que já assistiram às outras 2 webconferências e leram os materiais disponíveis na aula 1 e aula 2, eu só vou relembrar. Para aqueles outros que estão vendo isso aqui pela primeira vez, peço que revejam a aula 1, 2 e 3 da unidade 1, que embora não fosse avaliativa, era obrigatória, justamente porque contém todas essas informações necessárias a realizar essas atividades e para que vocês possam compreender como que vai funcionar não só a disciplina de estágio 1, mas todas as 6 disciplinas de estágio. Então, primeira coisa, as disciplinas são semestrais. Então, vocês viram que abriu dia 20 do 2 ao estágio 1 e vai até 26 do 6. Todas as disciplinas de estágio vão funcionar dessa forma. Em relação ao material didático, vocês viram que existe um arquivo de texto disponível em cada unidade. Não há livro-texto, é aquele arquivo e todos os materiais complementares que formam o conteúdo da disciplina. Por isso que a leitura é obrigatória, não tem como realizar a atividade sem ler esse material, porque é ali que constam as informações básicas para que vocês possam realizar. Além das informações básicas, neste material também tem muitas dicas e algumas sugestões de como fazer para realizar a pesquisa solicitada na atividade. A execução das atividades também é muito diferente, porque todas as atividades que vocês vão fazer são de campo, exceto aquele questionário que nós fizemos na primeira unidade. Então, todas as atividades vão exigir que vocês pesquisem informações e retornem fazendo algum texto ou desenvolvendo o relatório. Então, é muito importante que vocês não deixem para a última hora, porque como vocês têm que realizar pesquisas, não tem como fazer em um dia isso. Vocês precisam de tempo para compor o material. Por isso que várias vezes a gente reforçou isso no fórum de notícias, reforçamos isso no material, reforçamos isso com as postagens que a gente tem feito e nas webs. Porque vocês precisam olhar a atividade já quando abre para verificar se vocês já sabem como vão fazer, o que vocês precisam fazer, enfim, se programar para fazer essa atividade dentro do prazo. E isso é muito importante, gente. A gente, quando desenvolve a disciplina, a gente já pensa em um período que seja razoável para vocês realizarem cada atividade, já que vocês têm que cumprir todas aqueles itens que estão descritos na resolução dentro desse período de 6 meses. Então, sempre que vocês olham uma atividade, vocês veem que vocês têm lá um período, 4 semanas, 5 semanas, algumas mais longas. Tudo isso é pensado conforme o conteúdo que tem naquele material. Por isso as atividades não são prorrogadas, porque se a gente prorrogar uma atividade, vai faltar tempo para vocês realizarem as próximas. Então, vocês têm que ficar de olho nos prazos. O estilo de acompanhamento também é algo bem importante, porque cada tutor tem um dia específico para realizar a correção. Vocês devem conversar com o de vocês para verificar qual que é esse dia. Isso acontece porque a correção, quando vocês entrarem com os professores orientadores, também será semanal. Então, vocês já vão se adaptando com esse método de correção. Então, o orientador ele vai entrar só uma vez por semana na plataforma e vai olhar tudo que tem lá. Tá tudo ok? Ele vai indicando o que vocês têm que melhorar nos trabalhos. Então, por isso é importante que vocês fiquem de olho nesses prazos, porque se vocês deixarem para postar muito em cima da hora, não vai dar tempo de ter uma correção. O prazo, eu já comentei um pouquinho com vocês, mas reforço, não é possível deixar para fazer no último dia. Então, cada atividade tem que ser verificada, tem que colher informações e por isso vocês têm que fazer elas com bastante cuidado. E por último, a questão da avaliação, gente. Essa disciplina, ela não tem nota de seminário, não tem prova e não tem exame.
Justamente por isso, nós pedimos que todos entrassem e lessem o plano de ensino da disciplina, porque lá constam essas informações e a fórmula que é utilizada para calcular a nota. Quem leu o material lá da aula 2 da unidade 1 deve ter visto que cada estágio tem uma fórmula específica para calcular a nota. Então, é preciso tomar cuidado e verificar isso com atenção para saber como que está sendo calculada a nota em cada semestre da disciplina. A avaliação ela é formada unicamente pelas atividades da plataforma e após o estágio 3, que é quando vocês vão estar realmente fazendo um estágio supervisionado, um estágio obrigatório, vocês terão também a nota do supervisor técnico. E aí existe um peso para a nota da plataforma e para a nota do supervisor. Então, tudo isso vocês têm que ficar atentos. Uma coisa também muito importante, gente, que quem leu o material, principalmente a aula 1 e a aula 2, deve ter percebido, que a gente frisa bastante, é que as atividades de estágio, elas são contínuas. Então, não tem como você fazer um estágio sem ter feito o anterior. Principalmente o estágio 3, 4, 5 e 6, porque esses você tem que realizar numa única empresa através de um termo de compromisso de estágio, estágio obrigatório. Então, estas disciplinas, elas precisam ser cursadas na ordem, então vocês têm que tomar bastante cuidado nas atividades. Outra coisa que vocês também devem ter percebido é que as atividades, elas vão formando um material que ao final é entregue em formato de relatório. Então, não tem como vocês fazerem a atividade 2, que é a atividade ali de apresentação, depois não fazer a 3 e fazer a 4 e a 5. Não tem como, vocês precisam ir desenvolvendo todas as atividades para poder conseguir finalizar, fazer o relatório e ser aprovado na disciplina. Isso vai valer para todos os estágios, porque, vejam bem, como que você vai desenvolver a conclusão de um material que você não fez? Então, não tem como. Por isso mesmo, vocês têm que ficar atentos a todas essas questões. Tudo isso que eu falei aqui, gente, vocês têm ali no material de vocês, aula 1, 2 e 3. Outra coisa importante que eu quero frisar aqui, antes de começarmos a falar especificamente das atividades, é que vocês precisam acostumar a acessar todas as abas da disciplina. Quando a gente vai olhar lá o relatório dos alunos, a grande maioria entra na disciplina e tenta acessar a atividade. Então, no estágio, em todas as disciplinas, vocês não deveriam fazer isso. No estágio, mais ainda, porque todas as informações que contém nessa aba, que é a apresentação, no plano de ensino e aprendizagem, que fica dentro da aba apresentação, na aba orientações de estudo, e em cada unidade de estudo, todo aquele material que tem lá, tudo isso é fundamental para que vocês entendam e desenvolvam a atividade. Então, se vocês não fazem essa leitura, fica muito difícil de entender o que vocês têm que fazer. Por isso, a todo momento e em todas as postagens, a gente reforça que vocês precisam realizar a leitura do material. Porque sem essa leitura, realmente fica bem difícil. Não tem como vocês fazerem. A única opção seria vocês realizarem a leitura da resolução CEP, que é o material que embasa tudo isso que está dentro do escopo da nossa disciplina. Mas, mesmo assim, a gente verifica que o acesso à resolução CEP também não é muito grande. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque conforme as disciplinas vão passando, cada vez o conteúdo vai ficando mais restrito e mais pesado. Então, vocês precisam se preparar para fazer. Sem essa preparação, vocês não vão conseguir dar conta de finalizar os estágios. E como eu comentei, sem finalizar o estágio 3, você não pode fazer o 4 e assim por diante, conforme está lá determinado na resolução CEP. Então, além disso, é muito importante que vocês acessem ali o fórum de notícias. Essas abas vocês acessam uma vez, realizam a leitura uma vez e vocês já sabem o que está descrito. Mas o fórum de notícias, a gente está sempre postando os materiais.
Os materiais das webconferências estão lá, os materiais extras que foram solicitados estão lá, as indicações de como utilizar o material da unidade de estudo estão lá. Esta apresentação e esse checklist que vocês receberam físico também vamos disponibilizar lá. Então, todo o material que a gente julga ser interessante e extra para que vocês tenham, a gente coloca lá. Todas as informações, vai ter uma webconferência, vai ter alguma coisa importante, a gente também coloca lá. Então, espera-se que vocês pelo menos verifiquem essas postagens. É importante que vocês verifiquem, tá? Por fim, gente, quero reforçar com vocês, porque a gente sempre está falando do material de texto que substitui o livro e tal. Então, é esse material que fica aqui. Ele sempre está abaixo da videoaula de apresentação da unidade. Então, aqui, nesse caso, a unidade 1, você vai rolando a tela para baixo. Logo depois do vídeo tem o arquivo. Aqui, nesta unidade, nós temos aula 1, aula 2 e aula 3. Nas outras unidades desta disciplina, tem uma aula em cada uma delas. Então, é este material que vocês sempre devem acessar antes de realizar a atividade. Agora, pessoal, vou pedir que vocês peguem os checklists de vocês e marquem ali no primeiro item se vocês acessaram e realizaram a leitura da aula 1, 2 e 3 da unidade 1. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar com o checklist que vocês têm em mãos. Por que é importante realizar a leitura destas 3 aulas? Porque na primeira aula, nós trazemos os aspectos gerais da lei, tanto do estágio, a lei federal, quanto dessa resolução CEP, que a gente fala tanto aqui durante a disciplina. A segunda aula tem todos os aspectos operacionais que constam na resolução CEP. E a terceira e última aula contém aspectos técnicos e metodológicos. Então, a gente fala um pouco sobre a questão do plágio, que a gente tem falado bastante com vocês. Nessa aula também constam informações sobre como fazer citação, como fazer referência, como apresentar um trabalho científico, porque no final vocês têm que desenvolver o relatório. Então, tudo isso está colocado ali neste material. Por isso que esses 3 materiais são tão importantes e por isso que você não vai usar eles só durante o estágio 1, você vai usar em todos os estágios. Então, é por isso também que eu falei para vocês que vocês precisam baixar esse material e guardar. Lembram, quem assistiu a web número 2 ali, eu falei bastante, guardem, façam uma pasta escrito estágio no computador de vocês e guardem esses materiais, porque vai ser muito útil, assim como os materiais que vocês desenvolvem durante as atividades. Porque cada material que vocês vão fazendo, então o material da atividade 1 vai ser complementar a 2, a 3, a 4 e assim por diante. E depois, no final, todo esse material vai servir de base para o próximo estágio. Então, vocês precisam ter. Se vocês não guardarem, depois vocês não vão conseguir, vocês vão ter que fazer de novo. Então, é bem complicado. Por isso, guardem todos os materiais com as correções que estão sendo feitas. Agora, pessoal, nós vamos seguir em frente e tratar dos pontos ali do checklist de cada uma das atividades de campo. Então, vocês já viram que nós já finalizamos a nossa primeira atividade, que era aquele questionário não avaliativo. Essa semana agora eu vou disponibilizar todas as respostas a cada uma das perguntas no Fórum Notícias. Então, vai ter uma postagem escrito lá, questionário número 1, respostas. Então, lá vão contar todas as respostas e a explicação de cada uma delas para que vocês tenham esse material como um auxílio na hora de fazer as disciplinas de estágio. A gente está agora na atividade 2, que fecha no próximo dia 17/4. Então, para realizar essa atividade, vocês precisam fazer uma apresentação da empresa pública e da empresa privada que vocês escolheram para fazer esse comparativo. Então, toda a disciplina de estágio 1, vocês vão realizar um comparativo entre uma empresa pública e uma empresa privada, conforme a gente já falou lá no início. O que vocês precisam ter em mente para fazer isso? Que
A ideia principal desta atividade é que vocês demonstrem, que vocês mostrem as diferenças principais que vocês verificaram entre uma empresa que tem estrutura, uma empresa pública e uma empresa privada. Então, quando vocês forem realizar cada uma das atividades desta disciplina, fiquem atentos a essa questão. Aí vocês verificaram que essa atividade vale 40 pontos e que existe lá N coisas no material que eu listei que vocês podem utilizar de base para constituir essa apresentação. Vocês também devem ter verificado que é obrigatório apresentar o organograma das duas instituições escolhidas. Perdão, só um pouquinho, tem uma pergunta. Então, esse prazo não será prorrogado. Como eu comentei anteriormente, toda a disciplina foi pensada justamente para que vocês pudessem cumprir os prazos. Por isso a gente frisou tanto que quando a gente estava prorrogando aquele primeiro questionário, né, que foi prorrogado, nós frisamos que não íamos poder prorrogar as demais atividades. Então, tem que ficar atento. A primeiro item ali do checklist de vocês acessei e realizei a leitura da aula 4. Então, por quê? Como eu falei lá na frente, vocês sempre têm que realizar a leitura do material da unidade para poder seguir em frente. Sem essa leitura, vocês não têm como desenvolver a atividade. Em seguida, vocês verificam se vocês cumpriram aquelas sugestões que foi colocada. Como que vocês podem fazer isso? Façam uma lista com aquelas sugestões e incluam outras coisas que vocês desejam pesquisar para fazer essa apresentação e façam um checklist mesmo, como esse. Então, pesquisei sobre quem são as pessoas responsáveis pela empresa, pesquisei quando que ela foi fundada, pesquisei qual é a forma que ela está estruturada, o que que ela produz, enfim, N coisas que vocês podem verificar. Tudo isso vocês precisam ir listando, porque como vocês vão elaborar um material e vocês vão ter que ir a campo para isso, né, vocês já foram na realidade, se vocês não pensam um pouquinho e montam esse roteiro antes de ir, depois quando vocês voltam, falta informação e vocês vão ter que complementar. Vocês vão perceber isso muito quando vocês forem realizar a atividade 3, porque com certeza vai faltar algumas informações que quando vocês fizeram a primeira visita, vocês não pegaram. Depois, verifiquem se existe, se você fez toda a coleta destas informações. Então, você fez o checklist e vai verificar cada ponto se você coletou, ok? Por fim, vejam se vocês pegaram os organogramas das empresas. E lembrem-se, se a empresa não tem organograma, vocês podem fazer o desenho dessa estrutura. Lá nesse material da aula 4, a gente tem algumas instruções de como fazer esse desenho. Então, o que é o organograma, gente? É um material que vocês vão utilizar para dizer como que é a estrutura desta empresa. Então, ele é mais ou menos assim como está aqui neste exemplo. Existem outros modelos, claro, essa estrutura pode ser muito maior, dependendo do caso. Então, este é o organograma. E é isso que vocês precisam verificar em cada empresa, ok? Caso tenham mais dúvidas, pessoal, podem ir colocando para os tutores e a gente vai respondendo aqui no decorrer do seminário presencial. Realizei as citações e referenciei corretamente todo o material retirado de sites e publicações sobre as instituições pesquisadas. E a outra questão ali do checklist de vocês, conferir todas as citações apresentadas no texto para garantir que estão devidamente referenciadas no final do texto. Então, essas duas coisas aqui envolvem um ponto que a gente tem trabalhado bastante. Falamos na primeira webconferência, falamos na segunda webconferência, e lá no material de vocês trata de plágio na aula 3 da unidade 1, tem uma videoaula sobre plágio da UEPG também disponível no material de apoio da aula 1, e tem uma cartilha sobre plágio também disponível no material de apoio da aula 1. Então, todo esse material sobre plágio e essas duas perguntas visam fazer com que vocês já montem este trabalho de vocês da forma correta.
Então, o que é plágio, né? Reforçando o que já está lá no material. Então, plágio é quando você utiliza partes de textos de outras pessoas para fazer seu trabalho como se fossem suas. Seja copiando do site da empresa, seja copiando de um material, de um livro, enfim, de qualquer coisa, isso é plágio. Existem vários tipos de plágio. O que a gente vê mais comum? Plágio integral, que é quando copia lá todo o texto e utiliza tudo. O plágio parcial, copia partes do texto e vai mesclando com o texto próprio. Plágio tipo mosaico, que é quando você usa algumas palavras da citação original e monta uma nova frase sem indicar que isso foi retirado de algum local. Plágio conceitual, que é quando você lê o material de alguém e coloca o conceito lá, escreve sobre aquilo sem indicar que você leu o material de alguém para fazer. E o plágio de fontes, que é quando você vai lá, pega um artigo científico ou algum material já publicado, retira as citações desse material e coloca no seu trabalho sem indicar que isso é uma citação de citação, como se você tivesse pesquisado no material original. Então, tudo isso é plágio. O que vocês podem fazer para evitar o plágio? Primeiro, evitar copiar materiais de fontes não confiáveis. E, gente, fonte não confiável não é só o Wikipédia e coisas assim. A grande maioria dos sites, eles não são confiáveis, então vocês têm que ficar bem atentos. Nesse momento que vocês estão utilizando informações do site das empresas, daí a informação que está lá pressupõe que é confiável, mas ainda assim vocês precisam citar e referenciar, tá? Indicando o local exato da retirada da citação. Ou seja, se você retirou do site A, indique que você retirou do site A, não do livro no qual o site está citando. Né? E realizando essas citações e a referência corretamente. Então, se vocês olharem lá no material que vocês receberam, lá no final, tem alguns itens que tratam sobre o plágio. E aí, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de como fazer essas citações. Então, por exemplo, no livro está escrito lá tudo isso e tal, além de beneficiar financeiramente, as organizações podem desfrutar de outras vantagens, para atingir estas metas. Vocês não podem copiar este texto, supondo que esse texto também poderia ser alguma informação sobre a empresa que está lá no site. Vocês não podem copiar esse texto no material de vocês simplesmente. Vocês vão ter que colocar algo indicando que isso é uma citação. Então, um exemplo aqui de citação direta longa, ou seja, mais de 3 linhas. De acordo com Certo e Peter, 2005, páginas 6 e 7, o mais importante benefício é o aumento dos níveis de lucro, e aqui está a citação que foi colocada. Tá? Isso é uma citação direta longa. Vocês também podem fazer uma citação direta curta, ou seja, tirar uma partezinha aqui desse texto, que vai dar menos de 3 linhas lá no material já configurado, né, conforme aquele item lá da normalização, vocês vão ver que deu menos de 3 linhas, vocês vão fazer uma citação direta curta. Então, como que é a citação direta curta? Mesmo estilo, só que ela vai estar no corpo do texto e entre aspas. Então, seguindo tudo isso aqui, vai dizendo que tal, e daí começa aqui, além de beneficiar financeiramente e tal. Então, eu sei, olhando o seu trabalho, que é essa parte aqui que você copiou do material. E, por fim, trago aqui uma citação indireta, que é outra forma de também citar uma obra que você está lendo. Então, é importante destacar a afirmativa do Costa, 2007, quando diz serem os fatores externos os principais que influenciam Então, aqui vocês estão vendo que não tem número da página. Então, quando a citação é indireta, não vai número de página. Como que foi feita essa citação? A pessoa leu toda essa parte aqui do livro, né, do Costa, e interpretou isso e colocou aqui. Então, são esses os 3 tipos de citação mais comuns. Aí eu falei para vocês que pode acontecer de vocês tirarem de um material uma citação que aquele pesquisador
verificou em outro material, no material de um terceiro. Então, isso é uma citação de citação. Então, lá no material está escrito isso. Quem se falou originalmente foi o Misha e o Hua, mas da onde vocês leram o material, da onde vocês tiraram, foi do Matar. Então, vocês vão indicar isso através do APUD. Então, indico aqui os nomes dos autores do original, o ano do original, citado por, que é o que APUD significa, e coloco o Matar, o ano e o número da página. E daí coloco a citação. Ah, professora, essa citação poderia ser indireta ou poderia ser uma citação curta? Sim, mas teria que estar colocado em formato de citação de citação, ok? Então, estas citações são fundamentais para elaborar o projeto de vocês, o material que vocês estão fazendo. Justamente porque se vocês aprenderem a fazer isso agora, vai facilitar lá na frente, onde vocês vão ter que desenvolver toda a metodologia, todo o referencial teórico, e ele precisa ser todo realizado dessa forma, porque vocês vão pesquisar em materiais de outras pessoas para desenvolver. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer bem certinho para que não caracterize plágio e para que não esteja errado, né, não esteja fazendo errado a forma de utilizar. Lembrando, esse material vai estar disponível no fórum de notícias para que vocês possam consultar depois também. Aí vocês terminaram de fazer as citações e vocês querem utilizar esse material para fazer a referência. Então, vocês têm que referenciar tudo que vocês citaram. Então, só dando um exemplo aqui, no caso específico desse, que era uma citação de citação, então você vai colocar lá o nome do autor, né, que estava ali, Matar. Daí coloca vírgula o primeiro nome, ponto, o título em negrito, tá? o local, a editora e o ano. Ah, mas essa era uma citação de citação. Pois é, mas só vai o livro que você copiou, porque você não teve acesso ao livro original. Então, é este livro que você vai citar. Aqui, então, um exemplo só com os itens. Sobrenome, nome, título do livro, cidade, editora e ano. Então, sempre utilizar esse modelo. Ah, mas eu preciso fazer uma citação de uma norma, de uma legislação ou de um site da internet, um artigo científico. Tudo isso está no manual de normalização que está disponível na aba Documentos. O manual que está lá é o 2007, ou seja, a última atualização, ele é bem completo e traz exemplos de citações tanto para a internet quanto para artigo, enfim, para N coisas que vocês possam precisar. Então, para fazer este tipo de citação, vocês vão lá no capítulo 6 e vejam o que vocês precisam, o que vocês querem citar. Vamos ver aqui a dúvida. Ah, como faz a citação na referência e descrição baseada em entrevista a uma pessoa? Márcio, então, isso também tem lá na norma. Neste capítulo 6, tem bem certinho como fazer lá. É só acessar lá e procurar no índice, está escrito entrevista. Então, tem lá bem certinho como fazer, tá bom? Porque às vezes, passando aqui, eu posso passar alguma coisa não exatamente como deve ser. Então, acessa lá o material, olha no sumário lá do capítulo 6 e vai estar escrito entrevista. Aí vai ter lá, perdão, do capítulo 6 não, do capítulo 5 que é de citação. Para fazer a referência, daí olha no capítulo 6 que vai estar indicando, né? Porque tem que citar e referenciar sempre. E lembrando ali, como o nosso coordenador colocou, no manual não tem só ali como tá aqui, ó. Não tá só assim lá no manual, tá? Ele também tem um exemplo sempre. Então, facilita bastante na hora de vocês utilizarem. Principalmente se vocês usarem esse que está na plataforma, que é o de 2017, que ele foi ampliado, então traz mais exemplos para que vocês possam verificar. Aí, gente, se vocês conferiram isso, tá ok, todas as citações estão bonitinhas, significa que você fechou essa atividade e pode seguir em frente. Então, sempre façam isso, sempre acompanhem esse checklist que nós montamos. Esse
que eu fiz aqui com vocês agora é o da atividade 2, mas ainda tem aí no material de vocês, eu vou repassar aqui todos os outros checklists, vou repassar rapidamente, porque eu sei que a grande maioria ainda não fez, embora a gente tenha gente que já está lá na última atividade. A Adriana e não me lembro agora, Cauana, já estão lá na última atividade, então para elas, todo o checklist aí já pode ser preenchido. Agora, para os demais, vão preenchendo conforme o que vocês já fizeram. E aqui, gente, trago mais uma dica para vocês quando acessarem essa apresentação, verificarem. Eu estou com dúvida como usar o manual de normalização. Vá lá na unidade 1, entre na aula 3, lá a gente explica tudo que tem no material. Então, deem uma olhada lá que vai ajudar bastante vocês. Aí, gente, antes de finalizar aqui a atividade 2, repassar com vocês os critérios de correção. Então, vocês vão ser avaliados por uma apresentação da empresa pública com o organograma valendo 20 pontos e a apresentação da empresa privada com o organograma valendo 20 pontos. Então, se vocês entregarem parcialmente, já sabem que vão ter um desconto. Entreguei só uma parte. Então, não vai receber a nota integral. Mas lembrem-se que lá no relatório final vocês têm que apresentar tudo. Então, façam já para não se incomodarem depois. Além do que, sem essa nota, vocês vão ter dificuldades, não tem como seguir em frente na disciplina. Unidade 3, pessoal, atividade 3. O checklist vai seguir o mesmo estilo. Nesta atividade, vocês vão fazer a descrição comparativa das atividades das duas empresas em si. Então, é nesse momento, depois de apresentar as duas empresas, que vocês vão mostrar o que vocês viram que acontece em uma e em outra e comparar. Então, esta parte vale 30 pontos, vai até o dia 8. Todo o material de apoio está na aula 5 desta unidade e ali vocês têm o mesmo estilo de checklist. Então, realizei a leitura, verifiquei as sugestões, coletei as informações extras que eu não coletei na minha primeira visita, realizei o estudo visando a diferenciação entre uma instituição pública e uma instituição privada. Então, isso é muito importante. Quais são as características próprias da instituição pública que vocês verificaram? E as da instituição privada? E o que isso tem de diferente? Entende? É isso que vocês precisam fazer nesta atividade. Nessa atividade também vocês têm que tomar cuidado com as citações e seguir tudo aquilo que eu comentei anteriormente. Então, fiquem bem atentos a essa questão. Vi muitos trabalhos que estão com bastante informações que foram retiradas do site, está referenciado lá no final, mas não está citado. Então, quem está com o trabalho dessa forma, revise essas partes específicas e monte a citação, ok? Os critérios de correção da atividade 3, eles são a descrição das atividades das empresas, que vai valer 10 pontos, linguagem técnica valendo 10 pontos e a qualidade do trabalho desenvolvido valendo 10 pontos, somando um total de 30 pontos que vale essa atividade. Uma pergunta extra que eu deixo para vocês e que não está no material é para vocês verificarem após finalizar essa atividade e antes de entregar, se vocês estão cumprindo todos esses critérios de correção. Em todas as atividades que os critérios estão definidos na resolução CEP, eu indico quais são os critérios para vocês. Então, se vocês verificarem lá no trabalho de vocês que vocês não utilizaram uma linguagem técnica, colocaram gírias, abreviações, etc., vocês sabem que vocês vão perder ponto aqui nesse item. Então, tem que ficar atento a isso. Depois que vocês finalizaram esta atividade, que é esse comparativo em si, vocês precisam fazer a conclusão da atividade de vocês, desse trabalho, desta pesquisa. Então, é isso que vocês vão fazer na atividade 4. Então, ali ela vai valer 20 pontos, vai até o dia 20/5, e também tem alguns questionamentos para vocês no checklist. Então, pergunta se vocês realizaram a leitura do material correspondente e se vocês escreveram um texto com suas palavras, demonstrando compreender a diferença entre uma empresa pública, uma instituição pública, e uma empresa privada, uma instituição privada.
Então, é muito importante verificar os itens que estão escritos lá na aula 6, porque a conclusão não é momento de trazer novas informações. Vocês precisam fazer aí um fechamento, uma síntese, enfim, do que vocês, né, verificaram na pesquisa. Então, tem que pensar o que vocês estão colocando nesta conclusão para mostrar que vocês compreenderam o objetivo desse trabalho. Eu trouxe aqui algumas orientações de correção para vocês, que é seguir as informações da aula 6, a capacidade de síntese, né? E a linguagem clara e objetiva. Como eu comentei, conclusão não é momento de trazer novas ideias sobre a pesquisa realizada. É hora de finalizar e colocar a sua contribuição que você tem, que você percebeu no tempo. Por fim, e aqui é muito importante que vocês prestem atenção, porque todas as disciplinas de estágio vão ter uma última atividade, que é a entrega do relatório finalizado. Então, é aqui que vocês vão juntar todas as informações que vocês pesquisaram nas atividades anteriores e vão formar um único relatório. Isso vai acontecer no estágio 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. Lá no 6, vocês vão ter que juntar todo esse trabalho que vocês fizeram no estágio 3, no 4 e no 5 e colocar nesse único material com o que vocês desenvolvem, juntamente com o que vocês desenvolvem no estágio 6. Então, por isso que é tão importante que vocês guardem esse material. Aí vocês vão perguntar, mas o estágio 1 e 2, professor? Quem continuar fazendo seus estágios, como a grande maioria, né, dentro do mesmo local, vai poder utilizar essas informações que já pesquisou lá na frente. Então, são itens que vocês têm que pesquisar a menos, porque vocês já têm pronto. Inclusive, se vocês fizerem esse relatório final aqui bem certinho, vocês já estão com o material formatado. É só ir incluindo o que vocês vão desenvolvendo depois. Por isso que é tão importante que vocês façam aqui bem certinho, para que depois vocês utilizem esse material dentro da metodologia que vocês desenvolveram para fazer as outras atividades lá. Sempre que tiver o relatório, vocês já usam o mesmo material. Então, aqui também, essa atividade tem entrega no último prazo da disciplina, né? Vocês também precisam fazer a leitura da aula 7, verificar as instruções do roteiro que tem lá, né? E incluir as propostas do seu tutor, porque cada vez que o tutor corrige a atividade, ele traz alguns itens. Esses itens você vai incluindo na pesquisa. Por que é importante que vocês façam isso? Porque quando vocês estiverem com o orientador, também vai acontecer a mesma coisa. E sempre lá no final, vocês têm que apresentar as correções finalizadas, o trabalho completo finalizado. Então, quais são os itens que eu falo ali do roteiro, né, que eu comentei aqui? Então, o roteiro está lá na aula 7 e vocês vão colocar. Cada item desse aqui tem subitens, então vocês acessam lá e vão colocando as informações. Todo o histórico, todas as atividades comparativas e a conclusão, eles têm que estar em formato de texto. Então, por isso que é um texto, um material que vocês estão desenvolvendo para um trabalho, né, acadêmico. Não pode colocar lá só tópicos, a missão é tal, visão é tal. Vocês precisam desenvolver isso em formato de texto. Se vocês olharem nas próprias atividades, está escrito que precisa ser em formato de texto. Então, gente, verificou tudo isso aqui, tá ok? Vai lá conferir se tá tudo bem referenciado e citado bem certinho. Aí, fez isso, finalizou o trabalho. Mas como que vocês vão apresentar esse trabalho final? Vocês vão ter que colocar dentro do formato de trabalho científico. Então, o que é isso? Vocês vão olhar lá na página 15 do Manual de Normalização e vocês vão ver que lá um trabalho precisa ter todos esses itens. O que vocês vão apresentar? Os itens em cinza que não tem os asteriscos. Então, capa, folha de rosto, sumário, nos elementos textuais aqui, vocês vão colocar aqueles itens, aluno, 2, empresa e todos os subitens que cada um tem. Depois as referências e finaliza. Então, este material que vocês têm que entregar para a gente finalizado, tá? O que vocês vão estar, pelo que vocês vão estar sendo avaliados?
por desenvolver tudo dentro dos tópicos, apresentar as correções, seguir as normas e o modelo de trabalho. Então, tudo isso vai adiantar. Daí vocês vão me dizer, mas vale só 10 pontos, professora. Pois é, mas como eu comentei, aqui nesse momento vocês estão fazendo isso pela primeira vez. Depois vocês vão fazer várias vezes isso, em algum momento vai valer 30 pontos, depois, quando a nota do professor vale o dobro, né, ela tem peso 2, ela vale 60 pontos, então vocês têm que tomar cuidado na hora que vocês realizam este material, porque vocês vão utilizar em todos os outros estágios. Algumas dicas finais para vocês, antes de finalizar aqui a nossa conversa. Leiam todo o material obrigatório, guardem este material obrigatório, respeitem os prazos de elaboração das atividades, porque vocês não vão conseguir fazer atividade em pouco tempo. Utilizem linguagem formal, clara e objetiva, tá? Não realizem plágio. Guardem todo o material elaborado e acessem os fóruns de notícias, porque é por lá que a gente passa todas as informações que podem auxiliar vocês a realizar as atividades. Deixo aqui o nosso primeiro slide para vocês lembrarem deste ponto e aí pergunto para vocês, caros, alguém tem alguma dúvida sobre as atividades de estágio 1? Se tiver, por favor, indiquem ao seu tutor para que ele coloque aqui para que a gente possa responder. Então, gente, é muito importante que vocês tomem cuidado e leiam todos os materiais justamente para que vocês possam cumprir todos os pontos que a resolução CEP pede. Nós temos lá na resolução CEP 58 artigos e 15 anexos à resolução. Então, todo esse material lá foi compilado e colocado naquelas duas aulas iniciais, aula 1 e aula 2. E aí, cada atividade específica, a gente compilou o material que estava lá e colocou na unidade correspondente. Então, por isso que é muito importante que vocês leiam aquele material. Essa web será gravada e disponibilizada? Sim. Já perguntei para o Rafael se por conta do problema de energia se é gravada e vai ser gravada e vai ser disponibilizada. Que deve ser abordado na conclusão da atividade. Então, na conclusão, vocês vão colocar o fechamento da pesquisa, fazer uma síntese final. Quem leu lá o material vai ver que eu indico lá várias coisas sobre o que é e como que se compõe uma conclusão. Então, ali vocês vão fechar dizendo que o principal ponto e mais importante que vocês viram no estudo comparativo, o que esse estudo trouxe para vocês, né, que vocês puderam verificar e que vocês ainda não sabiam, são coisas nesse sentido. Se vocês olharem lá, vocês vão ver bem certinho o que precisa. Nas referências na entrevista da empresa, é necessário informar nessa atividade? Uma boa pergunta, Valquíria. Olha, nessa atividade, para a descrição da empresa, não precisa. Mas lá na frente, quando vocês forem fazer o relatório oficial do estágio 3, 4, 5 e 6, vocês vão precisar colocar tudo bem certinho se vocês retiraram de entrevista, tá? Porque daí vocês vão ter que fazer o material, formular todo o material específico, enfim, fazer a coleta de dados e na parte metodológica vocês vão ter que indicar. Mas, nesse momento, não precisa se concentrar tanto nisso. O que eu preciso é que tudo que vocês copiarem de sites, de documentos oficiais, esteja indicado. Se for de algum material, por exemplo, uma planilha de trabalho, algo nesse sentido, vocês só indicam que foi retirado do material, não precisa daí referenciar lá no final. Só precisa indicar de onde foram retirados os dados, tá? Porque daí não vai ter ano, não vai ter essas informações para vocês colocarem. Mais alguma coisa, pessoal? Podem ir colocando aí.
Lembrando, todo esse material vai ser disponibilizado para vocês lá no Fórum Notícias. Acessem, leiam, imprimam, guardem essas aulas. Tudo isso é fundamental, gente, para que vocês possam fazer uma boa disciplina. Quando nós montamos a disciplina de estágio 1, nós conversamos com os alunos que já se formaram e com alguns alunos que estão cursando aí o 7º período, que estão no estágio 5, e eu conversei com eles e vi quais foram as grandes dificuldades que eles tinham. Porque antes a metodologia da disciplina era a resolução e as atividades e você tinha que fazer, ler a resolução e fazer. Então, eles tinham muita dificuldade de encontrar as informações lá na resolução, porque quem verificou, como ela está em formato de artigos, muitas vezes as informações estão espalhadas. Então, você quer saber como que você vai ser avaliado, está num local, você quer saber como construir o material, está em outro, você quer saber quais são os pontos, né, que os critérios de correção está em outro. Então, tudo isso era muito separado. O que nós fizemos nisso para atender as indicações que eles tinham nos dado era montar esse material que vocês recebem através das unidades. Então, isso vem para facilitar. Mas se vocês não lerem, não tem como fazer, porque senão daí tem que ler a resolução, né, gente? E não esqueçam, termo de compromisso apenas a partir do estágio 3. Uma outra pergunta que não foi colocada aqui, que me foi feita hoje, e quero reforçar com vocês. Lá no estágio 3, eu posso realizar o estágio numa instituição privada? Como está na aula 1 e na aula 2, você pode realizar o estágio numa instituição privada. Entretanto, o TCC que vocês vão realizar tem que ser com a temática, né, de instituição pública. Então, vocês vão escolher uma daquelas áreas, né, para fazer o TCC. Se o acadêmico fizer o estágio na área pública, ele pode utilizar o mesmo trabalho, só adaptar para formatar em artigo para fazer o TCC. Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar atentos. No decorrer desses estágios 3, 4, 5 e 6, conforme está na aula 1 e 2, o acadêmico precisa realizar na mesma empresa, na mesma instituição, através do termo de compromisso de estágio. Aconteceu alguma coisa muito específica, a empresa fechou, precisei me mudar, o que eu faço nesse período? Então, você entra em contato com a coordenação, a gente vai verificar o caso, aí você vai alterar o seu local de estágio, só que as atividades do período anterior têm que ser refeitas, não pela questão de nota, que a nota já foi dada, mas pela questão de continuidade do trabalho. Porque pense, se você está ali, terminou o estágio 3, que é onde você faz o projeto. Aí lá no estágio 4 você precisa mudar de local. Como que você vai desenvolver o referencial do estágio 4, a metodologia do estágio 5 e a pesquisa do estágio 6 se você não tem projeto? Então vai precisar refazer o projeto para daí seguir em frente. Então isso é uma questão bem importante, por isso que a gente fala desde desta primeira disciplina que vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de escolher onde realizar o estágio. Aí, se não conseguirem fazer só na empresa privada, pode tirar só do site? Veja bem, Graciana. Eles vão precisar fazer a parte comparativa depois. Então, se as informações do site são suficientes para preencher todos aqueles pontos, eles têm que estar cientes de que a empresa, em algum momento, eles vão precisar ir lá para verificar as questões relacionadas às atividades da empresa. Então, eu não vou conseguir nesse momento lá fazer a visita para fazer a apresentação, mas eu consegui todas as informações, liguei lá o que faltava, eles me deram. Mas eles têm que estar cientes de que eles vão ter que cumprir as outras atividades nesse mesmo local. Então, para fazer o estudo comparativo, eles vão precisar de mais informações, possivelmente vão ter que visitar a instituição. Que mais? Com relação ao comparativo das diferenças entre instituição pública e instituição privada. Dúvidas de como fazer, Márcio?
Então, é sobre as instituições específicas. Então, eles vão verificar que lá na instituição privada, para realizar... eu estou fazendo aqui o comparativo e vi que para realizar a compra de qualquer coisa na instituição privada, simplesmente é enviada uma ordem e o comprador realiza a compra. Na instituição pública, eu verifiquei que é preciso emitir uma guia, essa guia tem que ser autorizada, depois de autorizada tem que ser repassada para o chefe, que assina, e daí vai para o setor de compras, que faz a licitação. Então, é nesse sentido. Então isso foi analisado num local. No outro local, quando chega a pessoa para ser atendida, eu verifiquei que na instituição pública ela chega, já pega a senha e já é atendida. Na instituição privada eu verifiquei que ela pega a senha, ela guarda, depois ela tem que falar com outra pessoa e tal. Então são esses comparativos que vocês vão fazer em relação aos locais escolhidos, tá? Sempre do que vocês observaram, por isso que é importante são essas visitas. E foquem nas atividades, que é isso que está escrito lá no decorrer do material e até na própria indicação da atividade. Então, foquem nas atividades que vocês estão verificando. Justamente por isso é uma pesquisa de campo. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é isso. Então, peço para vocês que não esqueçam de todos os itens, revisem esse material, né, que vocês estão vendo, olhem lá todo o material que a gente elaborou. Quem está com dúvida de como vai funcionar todo esse estágio, releia as aulas 1 e 2 e vejam aquele mapa mental do estágio, que lá tem um resumo do que acontece em cada uma das disciplinas, então ajuda a entender tudo que vocês vão fazer no decorrer aí desse ano e dos próximos 2. Então facilita bastante, façam essa revisão e utilizem o fórum de dúvidas. Já tem lá dúvidas que estão com 6, 7 interações que o aluno manda, pergunta, a gente responde, ele manda outra, a gente vai respondendo. Então, utilizem o fórum. Eu vi que a grande maioria dos grupos lá tem pelo menos 2 ou 3 postagens, tem poucos grupos que não tem. Então, fiquem atentos, porque se vocês não postam as dúvidas, a gente não sabe o que vocês estão tendo de problemas para realizar as atividades. A gente pressupõe que está tudo certo. Então, utilizem lá o material, eu estou sempre respondendo, acesso todos os dias o AVA, para poder verificar o que vocês estão indicando. Se vocês têm alguma dúvida especificamente técnica sobre a disciplina, colocam lá no fórum no fórum de notícias não, no fórum de dúvidas do tutor. Se é algo relacionado à coordenação, coloca lá no fórum de dúvidas da coordenação. Eu estou entrando nos 2 e respondendo sempre na medida do possível tudo que está lá. Bom, gente, vocês podem ficar com esse material, levar para casa, para vocês poderem utilizar depois, rever, né, os itens que vocês anotaram, olhar esse material junto com a apresentação. Eu também vou disponibilizar lá o PDF desse material para que, caso vocês precisem, vocês possam tirar mais cópias. Desejo a todos aí que ainda vão fazer prova, uma boa prova, para aqueles que vão viajar depois, um bom retorno às suas casas. E qualquer dúvida, coloquem lá no fórum que a gente vai respondendo vocês, tá? Não deixem para a última hora, vão fazendo aí que a gente vai ajudando vocês, tá bom? Uma boa tarde a todos aí, até nossa próxima webconferência.